Já deixar combinadinho, tá? Você vai virar pro seu irmão e falar, irmão, não desiste não. Tá bom? Por que eu tô... Para os irmãos, tá, gente, que não vieram na outra aula, eu combinei porque a aula é bem teórica, é bem chata, eu já falei assim, é muito difícil a aula. Aí eu falei assim, ó, se tiver um dormindo, eu vou falar, irmão, não desiste não. Aí todo mundo fala um pro outro e dá aquela acordada, entendeu? Até a semana passada, acho que a Elisângela que estava no fundo, 10 irmãos olhou para trás, irmã, não desiste não. Tá, gente? Então a hora que eu falar assim, não desiste não, todo mundo vai virar pro outro e vai falar não desiste, pra, né, dar aquela acordada, porque sábado, né, gente? Depois do almoço, a gente já tá cansado a semana inteira. Mais o calor, mais o professor chato na frente falando. Aí eu sei que, né, é difícil. Quem que tá sem apostila? Não pegou a apostila? Mais alguém que tá sem? Todo mundo já pegou, né? Vamos lá então. Só o professor que está sem apostila. Porque a minha é ungida, entendeu, gente? Aí tem que ser, pode ser igual assim. Ungida. Eu levei no monte, consagrei. Oh, meu pai. Vamos lá. Fabrício, tudo certo? Tá pegando eu aí? Do jeito que eu já falei, né, gente? Eu sou meio cobaia do pastor, né? Então toda aula o pastor inventa de filmar a minha aula. É assim mesmo. É só voltar um pouquinho, deixa eu ver. Tá. Gente, volta. Abre comigo lá na página 4, fazer só uma revisãozinha rápida, para a gente recapitular, né? Que nós vimos na outra aula, faz bastante tempo, para a gente não esquecer. Faz muito tempo, né? Então, estão aí com as regras fresquinhas na cabeça ou não? E a atividade estava fácil ou estava difícil? Fácil, né? Então, peguei gente colando, viu? Peguei, ó, no pulo, no praga. Peguei. Não vou falar quem que é o santo nem a santa, mas eu peguei. Tá? Bom, gente, nós falamos então da hermenêutica, né, exegese e homilética. Expliquei que a hermenêutica e exegese a gente faz todos os dias da nossa vida, a partir do momento que você lê a Bíblia e tem que interpretar aquele versículo e tira as verdades que está dentro daquele versículo para a sua vida. Nós estamos praticando, né, os dois conceitos. Aí eu brinquei assim, aqueles pregadores que sobem no púlpito, que engrossa a voz, segundo, né, as regras da homilética, da exegese e tal, faz toda aquela... Aí você olha, nossa, que pregador inteligente. Gente, quando você lê aquele versículo, o Espírito Santo revela que no seu coração já é exegese, está tirando aquelas verdades, né, de dentro da palavra e trazendo para o seu coração. Então, todo momento, em todo tempo, nós estamos praticando. Mas então eu falei da regra, né, das regras da hermenêutica, que é a Bíblia pela própria Bíblia. A Bíblia ela vai explicar ela mesma. Então, todos os assuntos na Bíblia que nós conhecemos, ele tem explicação dentro da própria Bíblia. Tá? A Bíblia ela vai explicar ela mesma. Por exemplo, a gente pega o tema santidade. Ela vai explicar de Gênesis a Apocalipse o que Deus quer sobre santidade, né? Sobre aliança, sobre pecado, sobre amor entre irmãos. Toda a Bíblia ela vai falar e explicar ela mesma. Depois nós falamos então da primeira regra, que é a gente utilizar as palavras no sentido comum que elas realmente são, tá, gente? Precisa não inventar coisas. A gente leu o Salmo 8 falando, né, dos bodes e das ovelhas, e um pregador diz que bodes e ovelhas significa que os ímpios e os justos. Nada a ver. Está falando lá realmente de animais, que os homens dominam sobre os animais. Então é sentido literal. E também usar as palavras, quando possível, no sentido figurado. Então, no sentido literal, você leu o versículo, não, aqui não é no sentido literal, que eu dei o exemplo da casa de Davi, não está falando da casa, construção de Davi, está falando da descendência de Davi. Então são palavras
né, no sentido aí figurado, certo? Então foi a primeira regra. A segunda regra, nós vamos pegar a palavra que ela está no conjunto da frase, para nós entendermos o que realmente aquele versículo, né, está querendo dizer. Até demos o exemplo da palavra fé, né? Em vários versículos. Fé significa convicção, depois em outro versículo ela vai simbolizar a caminhada cristã. Então, no conjunto que aquela palavra fé está dentro da frase do versículo, é que a gente vai conseguir fazer a interpretação correta dela, né? Até aí na apostila tem a letra A, fé, na página 7, falando assim de fé, ó. A palavra fé, ordinariamente, significa confiança, mas também tem outras acepções. Lemos de Paulo, por exemplo, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Quer dizer, está pregando o Evangelho, né? Sobre Jesus, que antes dele se converter, ele perseguia quem pregava sobre Jesus. Então essa palavra fé não está falando apenas de convicção, está significando a pregação do Evangelho. Tá bom, gente? Então, assim, a apostila tem vários, né, exemplos mostrando para nós. Da palavra carne, né? Quando Deus falou assim, vos darei um coração de carne. Até nós falamos, será que é um coração lá, vai pegar um coração de boi lá e Deus, né, alguma coisa vai dar para eles? Não, quero um coração terno e dócil, né? Tiraria o pecado de Israel. E depois lá no Timóteo fala assim, Jesus foi manifestado na carne, ele veio realmente em forma humana. Então a palavra carne, ela vai dar aí vários significados. E aí, tudo bem? Lembraram? Terceira regra. A terceira regra, nós vamos pegar a palavra no contexto. Versículos antes e versículos depois. Talvez alguma palavra, quando você pega o versículo anterior, você já entende o que significa aquela palavra, ou então você precisa ler os que vêm antes e os que vêm depois. Até teve uma questão na prova que eu coloquei da terceira regra lá, né? São características da terceira regra. Os versículos que antecedem aquela palavra. E alguns irmãos questionaram, mas não antecedem e depois? Sim, mas também você pode ler algum versículo que um texto antes você já entende. Você não precisa ler todo o contexto, tá? Então, até alguns irmãos questionaram que está incompleto. Eu falei, vai dar mais certo possível. Quando você vai fazer algum concurso, alguma coisa, parece que não está batendo com o conceito, vai naquela que é mais certa. Porque, gente, quem faz a questão é soberano, tá? A banca não vai anular a questão. Pode entrar com recurso, mas quem faz a questão é soberano. Brincadeira, tá, gente? Mas tá, quem respondeu aí a letra, acho que é a número 5, letra B, tá? Que vai falar de versículos que antecedem, que é a correta. Agora, se alguém respondeu o outro também, eu vou considerar a questão e nós não vamos brigar com a gente, né, irmãos? Vamos manter nosso amor, né? Nossa fraternidade. Eu acho que é a questão número 5, vai falar da terceira regra. Valeu receber, eles responderam. Isso faz parte da terceira regra. Nossa, eu dei a resposta para eles que não fizeram. Vocês já fizeram? Já? Já, eu só esqueci. Então, beleza. Vamos lá para a quarta regra, na página 10 agora. A quarta regra para você interpretar o texto bíblico. Que era preciso tomar, né, em consideração o livro. Então, por exemplo, lá pela palavra, não consegui saber. Não consegui saber se é figurado ou se é literal. Fui pelo versículo, não deu, pelo conjunto da frase. Fui pelo contexto agora, os que antecedem e os que vão depois. Não consegui entender. Agora a gente vai ver o conceito então do livro. Vou entender por que o livro foi escrito. Até eu dei o exemplo de Jonas, né? Por que Jonas fugiu da presença de Deus? Por que Jonas fugiu da presença de Deus? Jeroboão colocou idolatria em Israel. Ó, para você ver, você vai estudar o contexto do livro. Jeroboão, ele trouxe a idolatria em Israel e o povo estava na idolatria e não tinha arrependimento. Então Jonas também não acreditava mais em arrependimento, porque de tanto que ele profetizou em Israel, a Bíblia não mostra as profecias de Jonas, mas ele era o profeta, vem? Então ele profetizava e ele não via arrependimento. Então quando Deus falou assim, ó, vai até Nínive, porque eu vou levar uma palavra e eles vão se arrepender, ele não acreditou em Deus, ele estava desacreditado de arrependimento. Então a gente entende mais ou menos por quê, né? Entende mais ou menos? Não entende por que ele não acreditava em arrependimento, por causa do contexto do livro, certo, gente?
Então você pega lá o contexto e vai entender por que foi escrito. E a quinta regra, né, ela tem aí algumas partes. Então a primeira parte da quinta regra, na página 11, que é necessário e é preciso consultar as passagens paralelas. Então eu vou pegar lá um texto bíblico, por exemplo, falando de santidade. Eu vou pegar outras passagens que querem dizer, né, sobre santidade. Então, por exemplo, lá em Levítico fala assim, que Deus pede que Deus é santo, né? Lá em Levítico 16 fala da santidade de Deus. Então eu vou pegar outras palavras, tá, que indicam ali sobre santidade, outras palavras que vão mostrar sobre santidade, outros versículos, outras passagens. Essa é a primeira parte da quinta regra. A segunda parte, eu vou pegar o paralelo de ideias. O que Deus pensa sobre a santidade? Então eu vou pegar as ideias de toda a Bíblia, né, falando de santidade. Aí eu não vou pegar somente os textos, vou pegar a ideia de um texto. Então, por exemplo, assim, quando o povo de Nínive arrependeu, Deus perdoou o pecado deles. Isso é a manifestação de santidade. Então você pega uma passagem lá de uma atitude do ser humano em relação a Deus, né, de santidade, e você entende, não, realmente a santidade, eles arrependeram do pecado e vieram para Deus, foram santificados. Tá, gente? Então a gente vai pegar as ideias paralelas. E a terceira parte da quinta regra é que são paralelos de ensinos gerais. O que Deus pensa sobre santidade na Bíblia inteirinha, desde Gênesis até Apocalipse. Até nós fizemos uma questão da Bíblia pela própria Bíblia, né? A gente fez uma comparação se realmente Elias era João Batista ou não, né? A gente provou que João Batista não é Elias, nem Elias é João Batista. Uma doutrina espírita da reencarnação, né, que fala que João Batista é o Elias que haveria de vir, e nós provamos na Bíblia que não. Nós pegamos todos os versículos, né, mostrando ali que Elias não é o João Batista, nem João Batista não é o Elias. Então essa doutrina cai por terra. Amém, gente? Então foram essas as regras aí, que vai servir regras universais para você interpretar o texto bíblico. Deixa ninguém passar a perna no seu não. Alguém falar alguma coisa da Bíblia, fala, não, pera aí, o que a Bíblia pensa sobre isso? Ela vai explicar ela mesma. Por exemplo, do véu, né? Deu o exemplo do véu lá. A gente tem que usar véu para orar? Não tem? Só existe uma passagem na Bíblia falando do véu. Então você acha que tem? O que a Bíblia pensa inteira? Não tem. Tá? Então eu peguei um exemplo do véu que é uma coisa bem prática, né? Não falando na hora de quem usa. Depois nós falamos então da exegese. O que é exegese, gente? Quando você pega um texto bíblico, você pega lá a palavra para interpretar aquela palavra. Você pega o original hebraico, por exemplo. Peguei no sentido hebraico. Você já está praticando a exegese, porque você está aprofundando naquele versículo, naquela passagem. Aí você pega a passagem bíblica, aí eu vou estudar então a geografia do lugar, em que região estava acontecendo essa história. Tudo isso é exegese, você vai fazendo e vai tirando, né, as verdades que estão dentro daquele versículo. Aí quando você tira o ensinamento, você estudou todo o versículo, toda a história do versículo, a data que aconteceu, quando você tira o ensinamento, exegese. Você está praticando. Agora eu pergunto, a gente pratica ou não? Todos os dias? Praticamos, né, gente? No louvor, então, nossa, corre exegese, porque no louvor, gente, olha, o tanto de verdades espirituais que quando você está ministrando louvor, você fala, é impressionante. Quem ministra louvor sabe disso. Tanto de coisa que vem no nosso coração, que Deus vai falando, o ministro de louvor, ele vai ministrando na igreja ali, né? Deus vai trazendo naquele momento, você está fazendo exegese, você está tirando verdades dos versículos e trazendo para a igreja. Amém? Alguma dúvida aí? Tranquilo, né? Ixi, essa risadinha, não gostei dela. Obrigado. Você é uma pessoa muito eficiente, tá? Bom, gente, então eu falei da hermenêutica, né? Exegese, e a homilética, que é a arte de pregar o sermão, que nós vamos falar um pouquinho mais hoje. Mas antes de eu entrar ali na homilética, só relembrando as figuras de linguagem, né, que a Bíblia, que mais aparece na Bíblia, aparecem outras, mas que mais aparece na Bíblia é a metáfora, na página 16,
Aí tem certinho explicando que é uma comparação implícita, né? Metáfora. A parábola, todo mundo já ouviu falar de parábola. Jesus sempre pegou algo do dia a dia e trouxe uma verdade espiritual e um ensinamento. A hipérbole, que é um exagero para chamar a atenção. É um exagero, hipérbole. Eu estou morrendo de sono, eu falei. Estou morrendo de fome. Ninguém morre de fome, né, gente? É um exagero, tá? A Bíblia sempre vai usar bastante desse recurso. A ironia, aí eu pedi para riscar esses 2 versículos e colocar o exemplo de Baraque. Esses 2 versículos que está aí na apostila, na parte da ironia. Você pode riscar ele e colocar o exemplo de Baraque, que é Números, a partir do capítulo 25. Baraque fez uma ironia para Balaão. Baraque bateu o palmo para Balaão e falou: parabéns, você fez realmente o que eu te pedi. Mas na verdade ele está querendo dizer o contrário, né? Quando Baraque fala isso para Balaão, ele queria que, na página 17 da ironia, você pode buscar os 2 versículos, Números 25, a partir do capítulo 25. Só. Por isso não dei referência errada, tá, gente? Peraí só. Vocês vão falar que eu estou interpretando a Bíblia errado. É isso mesmo. 25. Isso mesmo. Pode colocar aí, a gente coloca números a partir do 23 até o 25, tá? Por favor. Números 23 até o 25. Os 3 capítulos vai mostrar o episódio, né, das 3 vezes que Balaão foi tentar amaldiçoar o povo, mas ele não conseguiu. E Baraque bateu o palmo e falou: parabéns, é isso mesmo que eu pedi para você fazer. Ele estava sendo irônico, ao contrário. Quando você fala para uma pessoa bonita, irmão, que você fez lá, você está querendo dizer o contrário, né? Amém? Ironia. E depois o antropoformismo, que é a relação Deus se manifestando de uma forma humana para a gente entender. Quando fala nas mãos de Deus, Deus não tem mão, tá, gente? Deus é espírito. Mas ele assume essa forma humana na Bíblia para a gente entender como que Deus é. E tipologia, né? Muitos tipos na Bíblia. O livro que mais tem tipologia, gente, é o livro de Levítico. Vai mostrar o sacrifício, o cordeiro de Deus, né? O bode expiatório. Tem muitos tipos ali. O derramamento de sangue significa o perdão de pecados. Vamos ter bastante. Certinho? Depois falamos do hebraísmo. O hebraísmo é interessante a gente dar uma passadinha na parte do não, lá na página 18. Ó. Depois vocês lêem com calma em casa de novo. Mas na página 18 está falando do não. Quando Jesus fala assim, ó, não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Então, quer dizer, Jesus não procurava a própria vontade dele. Ele está falando assim: eu não procuro somente a minha própria vontade. Então isso é um hebraísmo, é um jeito de escrever. A palavra somente, ela está escondida no texto, né? Ela não está escrita lá, mas se entende que Jesus buscava também a vontade dele, porque também ele era Deus, como Deus. Depois, não trabalhar e não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Então, se alguém fala para você, você não pode conquistar nada dessa vida, trabalhar por essa vida, porque Jesus falou que eu não devo trabalhar pela comida que perece. Mas, na verdade, o versículo quer dizer assim, trabalhar não somente pela comida que perece, tá? Mas também para aquela que permanece para a vida eterna. Tá certo, gente? Então, era um tipo de escrita hebraica. E aí tem outros exemplos, tá bom? Esses são os pontos mais importantes assim, para vocês entenderem. Vamos lá na página agora que nós paramos semana passada. Só ver aqui. Paramos na página 38, né? Vamos voltar um pouquinho da 37, só para a gente relembrar os tipos de sermões. Página 37. Isso aqui é coisa do pastor Flávio, tá, gente? Esse tipo de sermão aqui é porque ele prega esses tipos de sermões, né? Então ele colocou aqui os sermões que ele prega. Então o sermão de Zepan, que é um remedinho para dormir, né? O pregador está falando, você está lá dormindo, nossa, viajando, porque não tem nada, né? Aquele sermão sem graça, chama a sua atenção. Depois um sermão sem sabor,
Este é o que expõe as verdades singulares da Bíblia, mas de uma forma difícil demais de engolir. Quer dizer, fica usando muitas palavras difíceis. Você não entende nada do que a pessoa está falando. Né? E a pregação é simples, gente. A pregação ela não tem mistério. Acho que eu falei na outra aula, se não tem nada para você pregar, prega a Bíblia. Não tem nada para você pregar, prega. Nossa, não tem nenhuma palavra, prega a Bíblia. A palavra ela é simples. E tem gente que inventa tanta coisa. Tanta coisa. Até o comentário da apostila fala, né, que o pregador faz o povo engolir aquilo goela abaixo, né? Quer empurrar mesmo, aquela comida difícil de engolir. O sermão chovendo no molhado, que é aquele sermão que não sai do lugar. Falou sobre fé ali e não sai do lugar. Fica falando, só fica esperando alguma coisa e não tem. Isso que serve para redação do Enem, viu? Se vocês vão fazer Enem, escrever uma redação lá chovendo no molhado, não passa não. Que aprofundar no argumento. Depois, na 38, página 38, né? Sermão sem Bíblia, fala de política, fala de tudo, fala de geografia, fala de tudo, não fala nada da Bíblia. E o sermão jogando indireta. A gente acha que esse é o pior, né? Nossa, esse aqui jogando indireta. Alguém já se sentiu lesado nessa parte? Ouvindo alguma pregação e recebendo indireta? Os irmãos não vão levantar a mão, porque eu sei quem são os pastores de vocês, né? Se alguém levantar a mão, fala, já sei qual pastor que fez isso. Mas, gente, acontece, tá? Infelizmente, né, não está à toa na apostila, porque acontece. Infelizmente acontece. Mas constrange. Aí eu falei, né, gente? Por exemplo, eu estou no púlpito, atacando alguém no púlpito, eu estou praticando coisa pior do que ele e está escondido lá. Essa é a verdade. Quem busca a santidade na outra pessoa, ela está praticando coisa pior. Então, por exemplo, assim, eu estou fazendo uma coisa ruim, eu começo a jogar, nossa, já viu aquele irmão está fazendo isso e tal. Presta atenção para você ver, gente. Presta atenção. Toda vez que alguém chegar e começar a falar mal, a pessoa está falando aqui, fazendo isso, a pessoa está fazendo coisa pior. Meu irmão que comecei a conversão, fala bastante. Ué? Comecei a conversão, o pessoal fala, o pastor falando da minha vida, alguém conversa pra ele. É verdade, a gente pensa isso. Comecei a conversão. No começo é mesmo. Depois a gente vai entendendo que não, né? Que realmente Deus vai manifestando. Gente, a palavra ela é tão viva, que eu ouvi um pregador falando uma vez falando assim, ó. Então, gente, a igreja tem toda a estrutura teológica, tem escola bíblica e tal, mas emocionalmente as pessoas estão arrebentadas. Quem que vai cuidar dessas pessoas? Então presta atenção para o que a pessoa está falando. É que a Bíblia não está sendo suficiente para curar as pessoas emocionalmente. Alguém tem que cuidar delas. É isso que ele quis dizer. Eu falo para você, gente, a palavra é viva. É muito viva. Quando a gente fala alguma coisa no púlpito, ela está trazendo, né, os pensamentos e as intenções do coração. É muito forte isso. E a palavra ela tem poder para curar você emocionalmente. Ela tem poder. Acontece, né, de eu precisar de um psicólogo, acontece, gente. Estou falando, não estou excluindo isso, entendeu? Mas eu não posso fazer isso de uma doutrina, que tem que ser isso. A Bíblia ela é poderosa para curar o ser humano emocionalmente. Jesus já deixou isso, né? O próprio Senhor já deixou isso para nós. Amém? Mas pode procurar um psicólogo, alguma ajuda? Pode. Sem problema nenhum. Tem coisas que são mesmo da alma, que são físicas, você tem que cuidar, né? Mas Jesus tem poder, viu? Eu falo para você que tem poder para levantar a pessoa emocionalmente. Amém? Vamos lá então, lá na página 38, né? O pregador, o sermão bíblico e suas características e práticas. Hoje em dia você não vê mais isso, mas antigamente, na minha conversão que eu converti em 97, mais ou menos, 97 converti. Mas no ano de 98, 99 foi uma febre de muita campanha na igreja, então vinha pastores de fora fazer quebra de maldição. Não, porque você teve contato com macumbaria, contato com tanta coisa, tem que fazer a quebra de maldição. Aí fazia todo um ritual, umas coisas e tal, beleza. Aí depois começou a aparecer pastor com sementinha. Aí fazia a campanha, entregava sementinha, tinha que plantar semente na sua casa e tal. E
A semente ia crescendo e aquilo simbolizava o seu crescimento espiritual. Sempre tinha algo, uma coisa para você tocar, para você levar para casa. Aí veio rosa, aí veio caneta, aí começou, né? Aí veio os negócios, aí veio crescendo. Veio crescendo o negócio. Hoje em dia o povo está mais esperto. Né? Tá mais esperto. Mas, gente, foi uma febre que a gente não tinha tanto entendimento. Agora eu falo para você, você acha que você precisa ver quebra de maldição na sua vida? Jesus já levou na cruz, não vem? Toda a nossa maldição. Agora, se alguém não concorda e quiser provar na Bíblia para mim que eu estou errado, a Bíblia está aqui. O que Deus pensa tudinho em relação à maldição. O que Deus vai falar lá em Deuteronômio? Se vocês não ouvirem a minha voz, todas essas maldições virão sobre ti, né? E te alcançarão. Oi? Acho que converteu, apagou tudo. Não, tem a consequência daquilo, das coisas. E assim, gente, você converteu, aí o processo, né, de santificação, até você ficar totalmente limpo, vamos dizer assim, porque realmente você deixou um rastro para trás, né? Mas assim, emocionalmente você vai sendo curado, vai recebendo a palavra, então isso vai um tempo. Estou falando que assim, você também entregou para Jesus espiritualmente para a salvação, você já está livre. Mas existem algumas feridas na alma, algumas coisas que ficou para trás, que você vai curando com a palavra, né? Com o tempo, vai tratando ali e tal. Até assim, trabalho de autoestima eu acho muito legal, porque emocionalmente a gente tem uma autoestima baixa, porque você vem do mundo arrebentado, né? Você vem lá arrebentado do mundo. Aqui a palavra ela tem poder para te curar, para te levantar. Agora, vou fazer um trabalho para melhorar minha autoestima, pode fazer, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum se fazer esse trabalho. Só porque não tem a conversão genuína, né? Exatamente, só por não converter genuinamente. Eu lembro assim, gente, eu usava muita droga. Nossa, eu era drogado na rua. Se não andava na rua, era só a capa do Batman. Magrelo. Quem lembra de mim na minha conversão, eu era muito magrelo mesmo. Por isso que se chama eu de Valdinho aqui na igreja, porque eu era bem magro, assim, inventado. Você era índio. Nossa, era índio. Agora eu tô mais ou menos, né? Mas assim, gente, quando eu converti e tal, demorou um tempo para eu deixar o cigarro, por exemplo. É um processo de santificação. Eu tinha muito sonho com o demônio. Assim, eu estava orando em casa, assim, alguém chutava a porta da minha casa. Sério mesmo, de madrugada, você orando, alguém chutava a porta mesmo. Abria a porta, não tinha ninguém. Eu estava risada fora do quarto, que eu morava, ainda mais que eu morava na roça ainda. E era um quarto separado da casa do meu pai. E assim, naquele quarto a gente fazia tudo, usava droga ali, fazia de tudo ali, entendeu? E naquele ambiente e tal. Até que um dia eu fui orando, e Deus me deu um sonho. Não sei que sonho, Deus me deu um sonho que eu comecei a subir uma torre, e tinha um espírito maligno atrás de mim. E eu subi escalando aquela torre, tipo a torre aberta, tinha uns andaimes, sabe? Eu fui pulando, e estava escuro, e eu subindo, de repente clareou tudo. E eu subi tão mais rápido do que aquele espírito maligno, que uma voz falou assim: agora ele te alcança mais. Então ali foi a libertação, tá? A partir daquele dia as coisas realmente assim mudaram para a minha vida. Então assim, é um processo, né? A gente tem as marcas que estão no mundo, não pode acontecer, a gente está muito tempo na igreja e continuar praticando as coisas do mundo. Aí você está buscando consequências ruins para a sua vida. Mas vamos lá, gente. Então, o pregador, sermão bíblico, né? E as suas características e práticas de pregação da palavra. A primeira impressão é a que fica em meio ao desenvolvimento da reunião, atravessa todo o corredor principal, aquele que será o preletor, né, do encontro. Todo mundo já viu essa cena, né? Vamos chamar o irmão para pregar e tal. O irmão passa o corredor, o pregador, ainda mais se for alguém de fora, a gente fica atento olhando, quando é alguém de fora, fica atento olhando a pessoa e tal. Então ele é o destaque, né? O comportamento, então, da pessoa, gente, tem que ser bom, tem que estar com roupa adequada. Você que quer ser um pregador, tem que estar com uma roupa adequada para o ambiente, né? Eu vou pregar na igreja, não vou chegar aqui de bermuda, gente. Eu falei da bermuda. É que deu, gente, vocês estavam na aula passada, esse negócio de bermuda aqui deu ibope.
Mas assim, você tem que estar com a roupa adequada, né? As mulheres com roupa adequada, os homens bem vestidos. Devemos considerar que quando existe uma indisposição do ouvinte para com o mensageiro, maior será a sua resistência ao conteúdo da mensagem. Então, se o cara já sobe tudo relaxado, você já vai desprezar o pregador, você já não vai receber tanto a mensagem dele. Mas pra você ver, só por causa da aparência, porque nós somos humanos, né? Então, você olha a aparência, o cara todo relaxado. Não existe, então, uma forma correta de se apresentar, que esteja de acordo com o local e a ocasião, sobretudo as mulheres. Nos homens, o uso do terno e gravata é adequado a quase todos os locais e ocasiões. Então, gente, ó, você é o pregador daquela noite. É um culto de jovens, você não vai de terno e gravata. Você vai adequado ao culto. Por exemplo, acampamento. Quantas gente prega de bermuda e de culto de bermuda? De acampamentos, a gente está, né, adequado àquele lugar, tal, àquele ambiente. Você vai pregar aí num bairro de periferia, que só tem jovens ali que gostam, sei lá, de rap, de funk. Pô, se você for vestido mais ou menos igual a eles vão receber você muito bem. Mas se chegar de terno e gravata, vai receber, mas parece que não bate, né? Não pode aproveitar. Então, você tem que ser adequado, tá, gente? Tem que vestir igual, vai lá pregar, né? De jeito nenhum, misericórdia, tá? Por isso que fala, as mulheres, né, roupa adequada, tá, gente? Tem que ser adequado aí. Então esteja, né, de acordo com o local e ocasião e tal. Como são então os membros da igreja que você visita? Quando você vai pregar numa igreja, você tem que pensar como que são os membros. Eu vou pregar na Assembleia de Deus, eu vou pregar lá nos Semeadores, eu vou pregar no ID lá em Maria da Fé. Tem que ir bastante blusa, porque tu não vai de blusa. Nem tanto, né? Às vezes a gente chega de blusa lá e estão lá sem blusa, porque estão acostumados com o frio. Mas, gente, a gente tem que ver, né, qual que é a igreja, o jeito que você vai pregar lá. Por exemplo, tem igrejas que não aceitam bater palmas. Aí você chega lá, vamos aplaudir Jesus. Gente, é uma doutrina da igreja, você tem que respeitar. Eu lembro, ó, para vocês verem, gente, um irmão da Assembleia de Deus, e eu trabalhava no Alvorada nessa época. Toda vez que aparecia, nós conversava, eu falava um versículo com ele gostava de ouvir eu. Da Assembleia de Deus, um menino abençoado dirigindo a igreja. Ele pegou a igreja e não ia quase ninguém na congregação da Assembleia de Deus. Ele falou assim, Osvaldo, eu oro todo dia lá na igreja, todo dia, de segunda a segunda. Ele falou assim, não está cabendo, eu tive que aumentar os bancos da igreja. Tanta gente que está indo. Então assim, ele levantou a congregação. A congregação estava boa, tiraram e colocaram em outro lugar. Ele ficou chateado na época, falou para mim e tudo, mas ele falou assim, eu vou fazer a mesma coisa, vou continuar orando e as coisas vão dar certo. Então a gente sempre conversava assim, sabe, trocava experiências espirituais e tal. Aí um dia ele falou para mim, nossa, eu vou chamar você para pregar na minha igreja. Aí eu falei, não, beleza, pode chamar e tal. Aí na outra semana que ele apareceu lá, ele falou assim, Osvaldo, eu já estou vendo lá para você ir, tá? Mas não, pode ir, eu vou lá dar uma palavra com o maior prazer. Aí eu tiro a barba, viu? Para que eu falei isso? Porque a Assembleia de Deus não pode barba, né? Aí eu falei assim, eu tiro a barba. Gente, ele abaixou a cabeça, eu vi que ele ficou bravo. Nunca mais ele falou que ia chamar eu para pregar lá. Nunca mais falou. Mas foi um deslize meu, né? Para que eu vou falar isso? Que eu sei que é a doutrina da igreja, mas eu falei brincando, é o jeito meu. Mas na hora eu falei, puxa vida, não devia ter falado um negócio desse. Brinquei da barba, nunca mais falou que ia levar eu para pregar lá. Então a gente tem que olhar qual a igreja que a gente vai, né? Como que é a igreja, ó. Quais são as características, né, da denominação, qual é o horário de início e término do culto. Gente, isso é importante, gente. O culto acaba 9 horas, porque muita gente mora longe, mora na roça. Aí você vai pregar até às 10. Entendeu? Você tem que ir. Em que bairro, né, a igreja está localizada. Tudo isso é importante a gente analisar na hora de dar uma palavra lá. Agora, aspectos errados que devem ser considerados pelo pregador. Vamos lá. Quem que é, gente? Quem que costuma estar no púlpito aqui, pregando? O Júlio, tem mais alguém que está no púlpito aqui? Às vezes, ou de vez em quando prega, né? A Mari também faz. Mas, olha, aspectos, então, que nós, se um dia você estiver no púlpito, isso serve também para os irmãos do louvor, tá, gente? Quem trabalha com louvor também, isso serve. Você não precisa fazer uma segunda auto-apresentação. Porque o pastor, ele já apresenta você. Você está com a gente, irmão, tal, da igreja, ele já faz aquela apresentação, gente. Aí você vai e faz uma segunda auto-apresentação. Não precisa. Você já foi apresentado.
Amém? Página 39. Manter a mão no bolso ou na cintura o tempo todo. Estava com a mão no bolso que eu tirei. Estava assim. Opa! Mas, gente, manter a mão no bolso é muito feio. É feio. Molhar o dedo na língua para virar as páginas da Bíblia. Nossa. Olha isso. Além de ser feio, é nojento, né, gente? Não é nojento? Eu trabalhava no caixa, né? Eu trabalhava no caixa do Alvorada, por exemplo, às vezes nos domingos chegava, principalmente o pessoal mais antigo que anda com dinheiro, né? Dava dinheiro na mão, falava, nossa. É ruim, né? Molhar o dedo, né? É ruim. Limpar então o nariz, as narinas, pegar o lenço lá e no meio do culto. Gente, tá aqui porque já aconteceu. A mão no bolso, né? Aqui é aula, não tem problema. Tem, sim. Outro, coçar-se, né? Tá lá pregando. Né, irmãos? Tá lá pregando, né? Faz, né? Tá aqui a coçada. É feio, não faz, não faça isso. Exibir o lenço sujo, né? Limpar o nariz, vira o lenço, todo mundo vê aquele lenço sujo. Arrumar o cabelo ou a roupa. Então, ele é feio, eu já vi outro pregador. Vai lá, puxa, arruma a cinta no meio da pregação. A mulher vai lá, dá aquela puxada, até estala. Não pode, gente. Já aconteceu, eu tô falando pra vocês porque já aconteceu. Tá? É muito feio isso. Usar as roupas extravagantes, né? Nós falamos lá o Júlio falou do shortinho, mas tá a roupa transparente, né? Esse dia a Patrícia trocou de roupa, falei assim, nossa, mulher sofre, né? Tem que colocar tanta coisa para evitar que apareça os seios, para não ficar tão ali. Nossa, tanta coisa, eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, nossa, amor, se hoje rolasse, eu ia desanimar, só de tanta roupa tem que tirar. Oh, Jesus, misericórdia. Oh, meu pai. Gente, mas é verdade, tá? Perdi a chance, né? Mas assim, são coisas que a gente precisa evitar. Por exemplo, aconteceu uma vez numa igreja, não vou falar qual igreja que mas primeira vez que a irmã foi tocar no louvor, subiu de calça leg branca no louvor. Tava com o sobretudo tampando aqui, gente, mas assim, parecia que ela não tava sem nada pra baixo, entendeu? Que a leg branca, né? Então aparece tudo, né? Então tem que evitar, tá, gente? Vamos evitar esse tipo de coisa. Fazer gestos impróprios, né? Apertar a mão de todos. Nossa, vê o pregador que sai, é chamado para pregar e ele vai pegando a mão de todo mundo. Não precisa, gente. Dá só uma cena, faz o Senhor para todos. Senão vai tempo, né? Pegando a mão de todo mundo. Tem que evitar, tá? Fazer gestos impróprios. Sabe, né? Gestos impróprios. Precisa fazer aqui? Não, né? Então tá bom. Mostrar o dedo, né? Então gestos impróprios. Não vou reproduzir não, que vai filmar. Pega a mão, vamos lá. Usar os bolsos de outros pregadores, principalmente sem fonte. Então você vai e copia a pregação inteirinha de outro pregador. A gente não faça isso. Quando você estiver pregando e quiser citar alguma coisa de outro pregador que você viu e achou interessante, que cabe na mensagem, ouvi uma pregação do Silas Malafaia e ele falou isso. Ouvi uma pregação do pastor Flávio e ele falou isso. Entendeu, gente? Você vai pegar de quem que, né, falou aquilo e trazer e dar crédito, porque senão você vai pregar uma coisa bem bonita assim e todo mundo pensar que é sua e não é, né? A gente não está sendo verdadeiro, tá? É plágio, exatamente, é plágio, né? Contar glacejos. Glacejo, gente, é um dito picante, viu? Mas você vai falar alguma coisa assim, obscena, ali, não pode, tá? Isso é um tipo de glacejo, né? As anedotas também, né? Que são as historinhas que você vai contar. São historinhas também obscenas ou picantes, não pode contar, tá, gente? Vai pegar a historinha ali, que não tenha nenhum desse tipo de coisa, né? Um vocabulário vulgar, né?
igual o pregador da Assembleia de Deus, lá no culto ar livre, ó, ventando muito, ele punha a Bíblia para ele ler, segurando o microfone aqui, o vento virava a Bíblia. Aí foi o raio. Falou, gente, verdade, isso aconteceu. Tem tanta mulher. Descansa, absorve tudo, né? Absorve tudo. A gente criança absorve mesmo. A outra coisa, não fazer a leitura do texto é importante quando você vai subir para pregar. Faça a leitura de um texto ali inicial da Bíblia. A leitura deve ser em pé, né? É costume da gente pedir para ler a Bíblia em pé. Evitar desculpas, você começa derrotado. Nossa, a gente já ouviu pregação assim, né? Falando, nossa, cara, você vê que o cara não preparou, entendeu? Não preparou, não sentou, não orou ali, não buscou nada de Deus. Aí começa a encher linguiça. Exatamente isso, é chamar de tautologia na língua portuguesa, o famoso encher linguiça. Você pega lá eu estou pegando a redação do Enem, gente, porque o Enem é um texto científico, é um texto argumentativo, então ele bate muito com a pregação, porque a pregação você tem que falar um tema e você tem que trazer argumentos que sustentem aquilo que você está falando, e a redação do Enem é assim. Então quando o aluno pega e começa a dar aquela volta na redação e enchendo linguiça, realmente, o corretor ele vai ver, encheu linguiça, não aprofundou no tema. Então você vê, ele não estudou direito, não preparou. E o pregador, quando começa assim também, você sabe que ele não preparou. Sabe? Nossa, fica ruim, né? Aí entra no desapano. Você vai dormir. Então a gente tem que preparar e evitar desculpa. Irmão, desculpa, não deu tempo de estudar. Não, evite aí desculpas, tá? E chegar atrasado, né, gente? Chegar atrasado, acho que... Igual a historinha que eu já contei, não sei se eu contei para vocês, mas o pregador foi convidado para pregar na outra igreja e tal. E ele era fanático por futebol, fanático. Ia ter um jogo lá de Corinthians e São Paulo, na hora que ele tinha que estar no culto. E ele ficou lá na televisão, tá, e passando a hora. E o pregador lá no culto, né, fez louvor, fez tudo, tá, chegou a hora da palavra, o pregador não tinha chegado ainda, não chegou na igreja. Aí o pastor então foi lá, vou ter que pregar, foi lá, 2 Coríntios, aí o pregador entrou correndo, nossa, já está 2 para o Coríntios? Então, né, tem que chegar no horário certo. Ele falou 2 Coríntios, aí o cara falou, nossa, já está 2 para o Corinthians, que ele entrou bem na hora, atrasado. Então a gente tem que evitar, né, chegar atrasado. Claro que acontece, tá, gente? Quem tem crianças principalmente, mas chega pelo menos até antes de terminar o louvor, né? Se chegar na hora que o pastor já está abrindo a Bíblia ali, não tem jeito. Teve um dia que eu cheguei, eu tinha que pregar no domingo de manhã aqui. Aí eu encostei o carro ali, uma mulher passou, moço, pelo amor de Deus, vai fazer uma oração pro meu filho, que ele está quebrando tudo ali, o cara estava drogado aqui perto, na beira da rua aqui, está quebrando tudo lá. Eu conheço o rapazinho, falei assim, não, eu tinha que pregar no culto, falei, vou lá, né, santo, vou lá. Cara, gente, quando tem drogado quebrando tudo, não adianta você ir lá orar, tá, já falo para você, não é pecado você não ir orar, porque senão você chega lá, o cara quebra você também. Tem que ter uma prudência nisso, a decisão mais certa é chamar a polícia, é o que a gente tem que fazer, porque está quebrando o patrimônio que não é dele, então tem que chamar a polícia. Mas eu fui lá, tentei acalmar ele e tudo e tal, eu não consegui chegar aqui no culto. Gente, mas deu uma confusão, aí eu pus ele dentro do carro, chamaram a guarda municipal, né? Eu pedi para a irmã de chamar a guarda municipal, o guardinha municipal chegou, a irmã falou assim, não, eu já chamei o pastor está acalmando ele. Eles, os guardinhos montaram na moto e ó, deram no pé, deixaram eu, rapaz, não é possível que eles não vão fazer nada. Aí eu falei, seu guru, entra aqui no carro. Aí eu consegui colocar ele dentro do carro e tal. E fui lá, levei ele lá onde que eu moro, porque ele ajudou, quando estava fazendo o passeio da minha casa, ele ajudou a concretar o passeio. Aí eu falei, lembra quando você trabalhou para mim aqui, tal. Aí foi acalmando. Aí a mãe dele, aí nós voltamos aqui, a mãe dele foi lá e jogou a pinga dele fora. Sabe que ela jogou fora, gente? Aí ficou encapetado de novo.
Aí lá vai eu acalmar, falei, não, vou lá, eu compro outra pra você. Aí o crente não adianta fazer coisa errada, né? Aí eu cheguei na mercearia ali pra cima aqui, e o rapaz da mercearia conhece eu. Eu falei assim, ô Dito, quanto que é esse galãozinho de pinga aí? E ele ficou olhando, sabe que eu sou da igreja, tudo, olhando em mim assim. Ah, é 2,50, gente, é 2,50 aquele galãozinho de pinga, gente. É mole, é 2,50 aquele negocinho. Aí eu falei assim, não, vê um desse pra mim. Ele ficou olhando em mim, e eu peguei o rapaz lá no carro, querendo sair do carro. Eu falei, não, pera que eu tô levando a pinga pra você. Gente, a hora que eu saí, entrou mais um rapaz lá na Yuns também, amigo do meu pai, conhece eu, sabe que eu sou da igreja, olhou pra mim, olhou pra garrafa de pinga, e olhou assim, e ficou quieto olhando. Aí eu peguei e falei assim, ô Dito, tudo bom? Tá, e saí. Aí eu entrei no carro, dei a pinga pra ele e tal. Aí tava uma sobrinha dele no carro também, falou assim, não, leva a gente na casa da minha avó. Aí eu levei, chegou lá, ele tava o irmão dele, os dois no bate. Aí o rapaz queria sair do carro, queria brigar com o irmão. Eu falei assim, não, fica aqui, não, destravei a porta para ele não sair. O irmão dele chegou, aqui, você tá matando meu pai. O irmão dele começou a dar murro nele, gente, na janela do meu carro. Na janela do carro, da porta da frente, começou a dar murro dentro do carro, assim, acertando o rapaz. Aí eu peguei, acelerei o carro e fechei o vidro. A hora que eu fechei o vidro, ele deu um murro no vidro. Só foi um anjo que segurou para não quebrar o vidro do carro. Sério, que deu um murro bem forte no vidro da frente do carro. Aí saí e deixei lá pro fundo lá. Beleza. Aí a sobrinha falou, deixa ele aqui agora que ele vai tomar a pinga daí e vai dormir aqui mesmo. Ah, beleza, deixei. Aí eu falei assim, nossa, eu tenho que voltar para ver se está tudo certo lá. Aí eu voltei na casa da avó do rapazinho, deixei a sobrinha dele lá, tá? Nossa, menina de 12 anos. O menino desabou. Ah, meu tio tá bebendo demais, tá matando meu avô, não sei o que, Deu até dó. Aí deixei ela lá, quando veio a irmã do rapazinho chegou. Ah, eu vou pegar quem tá matando a mãe. A irmã foi lá arrumar briga com o rapazinho de novo. Ah, agora deixa eles quebrar tudo. Ah, agora eu acalmei 3 vezes o rapaz, agora vai lá mexer com ele de novo? Pelo amor de Deus. Né? Mas aí eu não consegui chegar para pregar tudo isso. Mas são situações, né? Engraçado. Eu entrei em oração por você esse dia, eu fiquei orando e olha que beleza, não é isso ali. Ele vai fazer que Deus vai dar vitória. Eu fiquei orando. Então, olha a confusão, né, gente? Olha essa confusão. Misericórdia. Mas, gente, vamos evitar de chegar atrasado, tá? Se você for pregar um dia, não chegue atrasado. Louvor também não, né? A gente já falou no grupo Louvor também, não chega atrasado, porque sempre dá um problema, o instrumento não está afinado direito, o som precisa ajustar o microfone, então tem que chegar antes. O pregador, então, não precisa aparecer. Quando convidado para pregar em outras igrejas, o pregador deve, então, considerar as normas doutrinárias, as litúrgicas e teológicas da igreja em questão. Meu irmão, você vai pregar em outra igreja, você não vai lá discutir se é no meio da tribulação, se é antes da tribulação, você vai ser arrebatado, gente. Tem que tomar cuidado com coisas teológicas, com doutrinas da igreja, com a Assembleia de Deus. A gente sabe que é um costume de usar sais, você não vai chegar lá e vai falar da doutrina da igreja, né? Você tem que evitar tudo isso, porque você não precisa aparecer, quem tem que aparecer é Jesus, né? Amém? Glória a Deus. Então, atenção, evite então abordar questões teológicas muito complexas também. Então, você vai pregar, você vai falar da escatologia inteira na pregação, irmãos, evita isso, né? Esse não é o propósito, né? Não peça que a pregação faça algo que não esteja de acordo então com os preceitos. Quer dizer, você vai pregar uma coisa que não está de acordo com a Bíblia, com o que nós acreditamos, né, com as leis de Deus. Procure estar dentro dos padrões da denominação. Procure dar conotações evangelísticas da mensagem. Eu falo, prega a Bíblia, irmão. Prega a Bíblia sempre ali mostrando o caminho da salvação, tá? Não faça a sua mensagem para ganhar dinheiro, pelo amor de Deus. Por isso que está escrito aqui, ó, tem que ter conotações evangelísticas, não para ganhar dinheiro. Porque tem pregadores que estão distorcendo a palavra, fazendo coisas na igreja para ganhar dinheiro, brincando com a fé das pessoas, né, gente? E aí você vai pregar para alguém e você, mas tal fulano está fazendo isso. E a pessoa não acredita, Ué? Aí a pessoa passa a não acreditar. Passa a não acreditar, exatamente. A gente tem que tomar cuidado. Respeite o horário, né, gente? Mesmo que seja pouco tempo. Sobrou lá 20 minutos para você pregar, prega os 20 minutos. Para que você vai ter que pregar mais do que isso? Você sabe que o culto cabe naquele horário.
Converse, né? Cumprimentar, agradecer o pastor também antes do início do culto. Chega lá, agradece, pastor, obrigado pelo convite. Tá bom, gente? Isso são coisas importantes, né? É importante observar também, ó, todos os sentidos, né? A audição, a visão, o tato, o olfato e o paladar tem o seu papel no processo de aprendizagem. 2. Temos que levar então em consideração que, em média, nós retemos apenas 10% daquilo que nós lemos. Então você retém 10% daquilo que você lê, 20% daquilo que você ouve, 30% então do que nós vemos, 50% do que vemos e ouvimos, 70% do que vemos, ouvimos e dizemos, até 90% do que vemos, ouvimos, dizemos e fazemos, e até 100% daquilo que nós criamos. Olha que beleza. Então você vê, tem aí os níveis de aprendizagem. Por isso que às vezes alguém está pregando e fala assim, irmão, repete essa palavra comigo. Aí você repete, porque aquilo que você fala, você guarda mais. Né? Às vezes a gente usa um slide na pregação. Por quê, gente? Porque o que você vê também ajuda na aprendizagem. Então, tudo isso são recursos para que a mensagem realmente ela fique gravada aí no seu coração. Agora eu pergunto para você, se eu começar a falar palavras muito difíceis aqui, você não está entendendo nada, você vai receber aquela mensagem? Às vezes uma frase de uma pregação que você guardou apenas no coração. O pastor pregou lá bonito o culto inteiro, mas às vezes uma frase é o que você vai guardar. Né, gente? Então a gente tem que tomar cuidado na hora da pregação e ter isso em mente. Como as pessoas recebem e aprendem as coisas. Vira para o seu irmão e fala, desiste não, irmão. Falei bastante já, 1 hora falando, né? Desiste não, gente. Dá para desistir não, né? Ó, pra você ver, dentro da programação, então, da neurolinguística, que é a ciência aplicada na memória, nós aprendemos de modo visual, aprendemos de modo auditivo e também de sinestésico. Que é isso, gente? De sinestesia, né? Sinestésicas. É quando eu faço um esquema. Quando eu faço um desenho, alguma coisa assim, que você aprende melhor, tipo mapa mental. Alguém já ouviu falar de mapa mental? Oi? Então, os mapas mentais eles ajudam a gente a aprender, né? Por exemplo, você coloca lá Gênesis, faz um quadradinho e coloca Gênesis. O que tem dentro de Gênesis? Tem o início do mundo, você puxa uma setinha, põe o início. Como foi o início? Vai colocando referências ali. Então, quando você vai montando esse gráfico, essa teia de aranha, vamos dizer assim, né? Dentro aquilo entra na mente. Isso, exatamente. Por que você acha, por exemplo, assim, existe muito infográfico, que é posto de saúde, esses cartazes de vacinação tem bastante, tem lá o Zé Gotinha, né, desenhado, aí tem um escrito, tem mais um desenho, alguma coisa, tem um esquema ali, porque você guarda aquele anúncio visualmente para você é mais fácil você entender. Igual a Mariana, a gente estava brincando, interpreta muitas leis, né, Mariana? Isso ajuda muito, né, na hora de interpretar uma lei. Você vai colocando os pontos principais, ali você consegue interpretar melhor. Então, gente, tem pessoas que aprendem ouvindo. Por exemplo, a Patrícia na faculdade ela não estudava. Ela estudava pelo que ela ouvia do professor. E ela sempre tirou notas boas, gente. Ela sempre foi assim, uma das primeiras da turma na faculdade. Porque ela aprendia muito o que ela ouvia. Ela ia anotando tudo que o professor ia falando, ouvindo, e ela não estudava. E eu não, eu já tenho que estudar. Eu aprendo ouvindo um pouco, mas eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que fazer o meu esquema para eu conseguir aprender. Né? Eu sou assim. Agora tem gente que é visual, né? Que apenas olhando a imagem já aprendeu. E não entende, e não consegue guardar nada do que ouve. Por isso que é importante a gente usar todos esses recursos na hora da pregação, né? Hoje em dia facilitou bastante com os slides. Antigamente não tinha slide e tal, mas hoje que tem slide é importante a gente usar alguns recursos assim. O pastor José Gonçalves dava aquele apoiona, sabe? A folha. Isso, a folha. É mesmo. É mesmo, tinha o slide lá, né? Põe a folha e escrevendo, virava a folha e tal. Certo, gente? Então você tem que entender, né? Qual a melhor maneira que você aprende e focar nisso aí. Quem aprende mais visualmente, quem acha? Não, eu preciso ver o negócio para poder aprender.
Quem que é auditivo? Tem que ouvir, ouvindo eu aprendo bastante. E quem que precisa montar, fazer o desenho, o esquema? Legal, dizer que eles não, né? Tem vários métodos de aprender. Vamos lá agora, estrutura do sermão. Agora a gente vai entrar na estrutura do sermão. Agora você vai poder analisar o pregador se ele está fazendo a homilética direitinho ou não. Tô brincando, tá, gente? Maior a revelação de Deus é a palavra, né? do que a teoria. Mas é interessante também a gente mostrar como que é montado o sermão, porque você entende que a pregação tem começo, tem meio e tem fim. Isso é importantíssimo. Um dia eu preguei e tal, o irmão desceu e falou assim: nossa, eu gosto de ouvir você pregar, porque eu entendo certinho quando você está começando, quando você está no meio e quando você termina a sua pregação. Sabe que bom então, então vamos lá. Qualquer explicação então requer uma organização, né? Uma ordenação lógica e clareza. Sendo o sermão então uma explicação da palavra e vontade de Deus, esse deve ser didático. A prática de pregações através dos tempos levou os estudiosos do assunto a relacionarem alguns elementos básicos que devem estar presentes então nos sermões, dando a eles uma estrutura que facilita o desenvolvimento da mensagem. Esses elementos, que são alvo, o texto, o tema, a introdução, o corpo, a conclusão e o apelo, compõem o que chamamos então de estrutura do sermão e são imprescindíveis, pois norteiam a linha de pensamento do pregador, direcionando o ouvinte para o conteúdo da mensagem. Amém, gente? Então assim, é importante o sermão ele ser didático. A gente entender as partes certinho do sermão, né? O que está sendo falado, se tem a ver com o assunto que está sendo falado, isso é importantíssimo para que a mensagem de Deus ela seja passada de forma organizada e compreensível. Então você fica pensando assim, nossa, mas né, eu tenho que abrir a Bíblia ali e na hora Deus vai falar. Não, Deus vai falar, mas assim, quando você recebe e você organiza o modo de você passar aquela mensagem, as pessoas recebem muito melhor. Tem uma igreja, por exemplo, que não concorda em estudar a Bíblia, porque acha que Deus fala na hora. Aí assim, uma vez eu estava com uma pessoa dando estudo bíblico também, eu fui dar estudo de homilética. A pessoa falou, mas eu não acredito muito nisso não, acho que Deus tem que falar na hora. Eu disse, não, Deus vai falar com você, e a homilética você vai pegar e vai trazer de uma forma organizada aquilo que Deus falou para você. Né? De uma forma bem organizadinha, de modo que as pessoas possam entender isso. Tá certo, gente? Mas nada impede, né, que você esteja orando, uma hora Deus te dá uma palavra, você vai falando na hora para a pessoa ali. Mas no geral, no dia a dia, nos cultos, tem uma organização. Então vamos lá, qual que é o alvo ou o objetivo do sermão? Neste momento do sermão, o objetivo ou assunto, o pregador deverá então ser inspirado por Deus. É exatamente aqui que ele recebe a mensagem e que tem a pregar, e a partir deste ponto, estruturá-la para levá-la à igreja. Se você não tem nada para falar, não fale nada. Se o Espírito Santo libera algo a falar, fale, mas fale direito. Não tem nada para falar, irmão? Não fala nada, fica inventando coisa. E quando o Espírito Santo te der alguma coisa, traga isso de uma forma, né, organizada, falando ali direitinho, tá certo? Então qual que é o alvo e o objetivo? É quando ela vem lá do céu, cai no seu coração. Você tem que pregar no culto. Gente, quando Deus está pregando agora assim, eu passo bastante experiência nessa parte, porque eu sei que eu vou pregar no domingo de manhã. Aí esse domingo eu não vou pregar, mas os domingos que eu vou pregar, que eu sei, engraçado, no meio da semana o negócio cai. Tá, é isso que Deus quer essa semana. Aí eu vou sentar, vou ler um texto bíblico, vou, né, fazer a exegese, a hermenêutica, a exegese, tirar as verdades que estão naquele texto e organizar e trazer para a igreja. Quando cai na gente, parece um jarro d'água, né? Vem de uma vez, assim, né? É uma coisa que vem assim, você fala assim, tá, aí a sua cabeça isso, e a cabeça começa. Aí se você não anotar realmente ali, e depois aí você passa despercebido, acaba que esquece. Tipo a mensagem do celular. Chegou, opa, chegou. É isso, né? E tem que anotar, porque senão você esquece depois. Eu estava nessa semana mesmo, passei uma experiência assim, tá? Porque eu não sabia que eu não ia pregar esse domingo de manhã. Então na minha cabeça esse domingo de manhã eu ia pregar. Então eu fico assim orando, pedindo para Deus dar uma palavra. De repente, olha gente, pra você ver que coisa interessante. Deus colocou no meu coração assim, um Monte Sinai. Não, um Monte Sinai. Eu fui ler o texto. Aí está lá o texto que Deus fez uma aliança com Moisés no Monte Sinai, que Deus apareceu no monte com buzinas, né?
tal. Eu disse, Deus, mas o que eu vou pregar sobre isso? Que é uma aliança lá, parece que não tem nada aqui assim. E fiquei pensando no texto, gente, fiquei pensando. Aí de repente veio. Sabe, o povo falou assim para Moisés, fale você com Deus, porque nós não queremos ouvir a voz de Deus. Aí Deus falou assim, porque tem pessoas que, pastor, vai lá, ora na minha casa e tal, mas eu não quero fazer o negócio. Eu estou passando apertado, pastor, ora pelo meu negócio. Pastor, vai lá, ora, mas ele não quer orar. Então é a mesma coisa que o povo de Deus falou para Moisés, faz você, porque nós não queremos, né? A gente quer a bênção, mas a gente não quer ter a aliança, esse relacionamento, ouvir a voz de Deus, a gente não quer. Aí Deus colocou um negócio assim no coração, falou, opa, então vai vindo, né, gente, a mensagem ela vai vindo assim, tá certo? Aí outra coisa que Deus trouxe assim, Deus falou para Moisés, Moisés, fala essas palavras a Israel, a nação de Jacó. Eu pensei, nossa, engraçado, né? Falei, Deus, o que eu vou falar nesse versículo? Ficou, gente, aquele versículo martelando na minha cabeça e tal. De repente veio, chegou a mensagem. Irmãos, olha, guarda isso para você. Dentro de uma aliança, Deus tem palavras específicas para cada um. Deus tem palavras específicas para um grupo de pessoas. E Deus tem palavras específicas para uma nação. Dentro de uma aliança, Deus tem palavras específicas para você, amém? Tem coisa que é para você. Por isso que ele falou assim, a casa de Jacó. Ele separou alguém exclusivo ali. Então Deus tem uma palavra individualmente para você. Deus tem uma palavra para um grupo de pessoas. Aí eu falei, Senhor, mas onde que na Bíblia tem isso? Josué ficou com ciúme de Moisés porque tinha 70 pessoas no deserto profetizando. Lá, vocês lembram desse texto? 70 pessoas estavam profetizando e Josué ficou com ciúme e falou para Moisés, como que eles estão profetizando lá? Pode dizer 70 pessoas, um grupo de pessoas. Aí você vai mais para frente, quando Saul ele está lá, fugindo da presença de Deus lá, e foi fugindo de ser consagrado rei, porque não queria, né, estava fugindo e tal. Ele encontrou o que? Um grupo de profetas profetizando. E o profeta Samuel vai falar, você vai encontrar esse grupo de profetas. Quando você encontrar eles, você será transformado em um novo homem. O Espírito do Senhor se apoderará de ti e você será transformado em um novo homem. Então tá vendo como que a pregação vai vindo? As coisas vão vindo, gente. Individualmente ali, Deus falou com uma nação, né? E por aí vai. Não falar a palavra de Deus, não vai ficar sem graça. Se for pregar, vai ficar sem graça. Mas, olha como que Deus vai trazendo as verdades que estão, né, dentro da palavra de Deus. Então é muito legal. Então o objetivo é a mensagem, chegou no seu coração. O texto bíblico, aí que eu vou fazer, eu vou separar o texto bíblico. O assunto do sermão deverá ser baseado em um texto bíblico. O texto bíblico é a passagem bíblica que serve de base então para o sermão. Esse texto deverá fornecer a ideia ou verdade central do sermão. Nunca se deve tomar um texto somente por pretexto e logo se esquecer dele. Então, como que é isso, gente? Você recebeu a mensagem, você pegou o texto bíblico, só que você leu aquele texto bíblico e na sua pregação você não falou mais nada relacionado àquele primeiro texto. Está pedindo para evitar isso, porque é incoerente, né? Eu li um texto base, eu não vou falar mais nada daquilo, é a sua base. Vou pegar de novo a redação do Enem como né, parâmetro, tá? Bom, vocês estão estudando, né? O Gabriel que vai fazer o Enem. Você, por exemplo, no Enem é o seguinte, você colocou a introdução, vai pôr uma tese, que é o ponto de vista que você vai defender. Lá na conclusão você tem que fechar retomando a tese de novo. Você tem que fechar retomando a tese, porque o texto vai ficando costuradinho, entendeu? Então o corretor ele vai ver, não, realmente, olha, jogou a tese aqui, colocou os argumentos, defendeu os dois argumentos dele, e agora na conclusão ele retomou o que ele falou lá em cima. E o sermão é assim também, você vai ter que retomar sempre o primeiro versículo lá que você deu como base. Deu para entender, gente? Deu? Mais ou menos? Depois a gente vai fazer prática aqui, tá? Vou colocar no quadro, eles vão montar um sermão nós aqui, prático. Vamos fazer uma prática. Existem então algumas vantagens no uso de um texto bíblico. Número 1, o texto dá ao sermão autoridade da palavra de Deus. 2, o texto constitui a base e alma do sermão. 3, através da pregação por texto, o pregador ensina a palavra de Deus, né? Não tem como fugir da palavra.
O uso do texto ajuda os ouvintes a reter a ideia principal do sermão. O texto limita e unifica o sermão. Permite, então, uma maior variedade, né, nas mensagens. E o texto é um meio para a atuação do Espírito Santo. Que a palavra vai ser brotada, né, vai ser plantada no coração e o Espírito Santo vai fazer a obra, gerando vida dentro do seu coração. Fazer a exegese 7.2.1, fazer a exegese do texto. É o trabalho de exposição de um texto bíblico. Então nós vamos fazer a exegese. Pegamos o texto, certo? Ó, recebeu a mensagem, tem o texto, né? Agora você vai fazer a exegese. Você vai tirar as verdades que estão dentro desse texto. 10 passos então para uma boa exegese. Número 1. Leia o texto em voz alta, comparando com versões diferentes com maior compreensão, para maior compreensão. 2. Reproduza o texto com suas próprias palavras. Fale o texto sozinho. Gente, não sei se vocês fazem assim, mas quando eu vou pregar também, eu prego para mim mesmo, sozinho. Fico falando a pregação para mim, como se eu estivesse na igreja. Aí eu começo a perceber, não, isso aqui não está legal, tem que trocar isso aqui, não está batendo muito bem. Você vai consertando as coisas. É igual no louvor, né? Alguém já gravou você cantando? Você canta, já gravou você cantando para ver como que você está cantando? Quem trabalha com louvor já gravado? Né? Quando você ouve a gravação, fala, nossa, erramos isso aqui não está legal, a gente tem que mudar isso. E o sermão, a mesma coisa, quando você vai falando para você mesmo, você vai consertando aí algumas coisas nele, tá? Observe aí o texto, né, imediato e o texto remoto. Os textos, né, depois, né, você vai observar o texto mais para frente, você vai observar de novo. Verifique a linguagem do texto, a história, o milagre, o ensino, a parábola, a profecia, e etc. Pesquisa o significado exato das palavras principais. Vai falar lá que bodes e ovelhas do Salmo 8 é ímpio e justo, não. Então tem que pesquisar direitinho o significado da palavra. Faça anotações, pesquise o contexto, né, a época, o país, os costumes, a tradição e etc. Pergunte sempre onde, quem, o que e por que está acontecendo. Organize o texto em seções principais e secundárias. Fique em tópicos, tá, gente? Por exemplo, você vai montar lá os sermões. Vamos pegar a santidade. Falei sobre santidade, vou colocar tópico 1. Deus é santo. 2. Deus quer que nós sejamos separados para Ele. 3. E vai indo, você vai colocando tópicos. Número 10. Resuma então com a seguinte frase. O assunto mais importante desse texto é... Qual que é o assunto mais importante que está dentro daquele texto? Eu costumo pregar assim, gente, eu faço por exemplo, eu coloco lá algumas verdades da palavra de Deus. Coloco lá número 1, por exemplo, vamos pegar oração. Aquilo para mim é o título principal, eu faço alguns subtítulos. O que Deus pensa sobre a oração? Daí eu falo bastante coisas e tal. Depois, no meio da mensagem, eu falo assim, gente, qual é o efeito agora? Eu falei assim, o que Deus, né, que a Bíblia fala sobre a oração, e qual que é o efeito agora que ela causa em nós. Aí eu coloco outros tópicos falando do efeito da oração na nossa vida. Aí chegou no final, eu faço uma conclusão daquilo, certo? Eu costumo fazer desse jeito. É importante você dividir mesmo tópicos, que ajuda bastante a gente fazer uma boa exegese do texto. Agora, especificidades, né? Especificidades, os itens aí de um sermão. O tema. Para que o ouvinte não possa ter uma ideia do que você tem a falar, é imprescindível o emprego de um tema. O ouvinte realmente estará, então, adentrando no seu sermão. Quando você põe um tema no sermão, a pessoa já vai, beleza, vai falar sobre isso, louvor e adoração. Já sei o tema, né? Isso que ele está falando. Isso já chama a atenção da pessoa, a pessoa já começa a prestar atenção naquilo que você está falando. Então, o tema do sermão, ele contém a ideia principal, né, e o objetivo da mensagem. Deve ser estimulante e despertar o interesse, a curiosidade e a atenção do ouvinte. Deve ser claro, simples e preciso, bem como oportuno e obedecer o texto. Então a gente coloca uma coisa bem clara que todo mundo entenda. Não vai inventar um tema que ninguém entenda. É igual um filme, vou mostrar para você como que você faz um bom sermão. É igual ao começo de um filme. Você faz a introdução, serve para a redação do Enem também. Você vai fazer a introdução, uma introdução atrativa, de modo
você já começou a assistir aquele filme que você falou, nossa, esse filme é bom, eu quero continuar assistindo. Porque na hora do começo, na apresentação dos personagens, o enredo ali do filme, né, a história do filme, vai prender você. Agora, pelo começo do filme, você já sabe que o filme é ruim. Não sabe? Nossa, parece que não sai do lugar, vai que esse filme é ruim. Às vezes melhora, né? Mas a probabilidade de melhorar não é tão grande quanto uma introdução bem elaborada, assim, que você vê, nossa, esse filme é bom, quero assistir. Tá certo, gente? O seu sermão, mesma coisa. Você vai elaborar um sermão de modo que as pessoas possam ouvir, nossa, eu quero ouvir mais. Assim que tem que ser. A introdução, ó, começar bem, então é provocar, né, o interesse, despertar a atenção, aproximar o ouvinte do sermão e dar a ele uma noção ou explicação do que vai ser falado. Isso vai dar uma noção, gente. A pessoa já vai saber aquilo que você vai, né, estar falando. Agora, o corpo do sermão. Fiz a introdução, beleza. Qual que é o corpo do sermão? Que é o desenvolvimento. Essa é a parte principal. Por quê? Onde deverá estar o conteúdo da sua mensagem, ordenado de forma lógica e de forma precisa. É onde que você vai colocar, então, as ilustrações, né, as figuras de linguagem e um material de preparação. Então, a ilustração é para o sermão o que a janela é para a casa. Qual o valor que essas ilustrações têm? Por que a janela, gente? Aí quando seu quarto está escuro, e você, nossa, precisa abrir essa janela, você abre a janela, dá aquela claridade bem gostosa. Ou você tem a sua casa, você acha a sua casa escura, e você pensa, nossa, se tivesse uma janela aqui seria melhor. Não é? Porque dá aquela claridade, né? Assim que tem que ser o seu sermão. Tá? O que as ilustrações, então, vão fazer no sermão? Ó, elas dão clareza, né, ao sermão, traz aí uma vida mesmo à verdade, ele dá ênfase à verdade, e muitas vezes a ilustração é a única parte que será lembrada. Olha que interessante, você faz uma ilustração, né, conta uma historinha, às vezes, a única parte que alguém vai lembrar é daquilo que você fez da ilustração. Fala pro seu irmão aí, desiste não. Desiste não, gente, então vamos chegar lá, tá? Fique tranquilo que a gente vai chegar. Então falei do corpo do sermão e agora a conclusão. A conclusão é o fechamento, onde você vai fechar o sermão, vai retomar de novo o tema e vai então terminar ali a sua pregação. E é importante, né? Ali na conclusão tem um apelo, gente. O apelo é muito importante. E tem dois tipos de apelo que a gente pode fazer na pregação. O primeiro é para a salvação, né? Pessoas que não entregaram a vida para Jesus e querem entregar a sua vida. E o segundo é para a igreja que recebeu a palavra, que quer receber uma oração. Às vezes a pessoa vem na igreja e quer receber uma oração. Se você não faz o apelo, a pessoa vai embora às vezes entristecida, gente. Porque a gente tem que pensar que tem todos os tipos de pessoas na igreja, né? Tem as pessoas que já estão amadurecidas e outras que não, que precisam do pastor impor as mãos. Então é importante, quando você estiver pregando, falar aí, chamar a pessoa à frente e tal, esses dois tipos aí, né, de apelo. O que a apostila fala, ó, o apelo, ó, um esforço feito para alcançar a consciência, né, o coração e a vontade do ouvinte são os frutos do sermão. Puxa, é tão gostoso quando você faz o apelo, a pessoa vem à frente, realmente a pessoa recebeu aquela palavra. Tem pregadores que fazem o apelo e fica lá insistindo, né? Insistindo. Às vezes acontece duas coisas, né? A pessoa realmente recebeu a palavra, não precisa de oração, ou às vezes não recebeu o que ele pregou. Mas é gostoso quando você chama na frente e a pessoa vem, é muito bom. Vamos lá, tipos de sermão. Tá difícil, gente? Tá difícil? Não? Tá fácil? Tranquilo? Vamos vencer? Então tá bom, vamos lá, tipos de sermões, ó. Tradicionalmente encontramos, né, praticamente em todas as obras homiléticas, quer dizer, qualquer livro que você vai pesquisar, 4 tipos básicos de sermões. Então, letra A é o sermão temático, cujos argumentos, as divisões, resultam no tema, independentemente de um texto. O sermão textual, cujos argumentos e divisões são tirados diretamente do texto bíblico. O sermão expositivo, que os argumentos giram em torno então da exposição exegética completa do texto, e o sermão biográfico, que é aquele que retrata então a trajetória de um personagem, desde o seu nascimento, passando pelos acontecimentos mais importantes e de sua vida até a sua morte.
A gente vai falar um pouquinho agora então desses 4 tipos de sermões, tá? Sermão aí, né, temático, biográfico, expositivo e tal. A gente vai falar um pouquinho deles. Então, temático, como funciona um sermão temático? É aquele que toma a argumentação, né, está amarrada em um tema. Divide-se o tema e não o texto, o que permite então a utilização de vários textos bíblicos. Então, observa o exemplo, ó, o tema: a paz que só Jesus pode dar. Esse é o tema da pregação. E aí eu vou colocar os itens relacionados ao tema, ó. Ilumina o nosso caminho, né? Liberta a nossa mente de pensamento perturbador, retira o sentimento de medo e ele também salva. Cada versículo que tem na apostila está relacionado com esses itens. Certo, gente? Então esse é um sermão temático. Como então retirar ideias, né, e argumentos e divisões do tema? Lá embaixo um pouquinho, ó, escolher o tema, né, criar as frases, retirar dos textos bíblicos ou de outras fontes. Então você, no sermão temático, tem uma liberdade para criar o tema. Você pode tirar o tema ali de um versículo, ou você pode colocar um tema, criar um tema e depois colocar o versículo relacionado àquele tema. Não necessariamente você tira de dentro do versículo, tá? Por exemplo, você leu lá assim: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não necessariamente eu tenho que tirar o tema dentro do versículo, eu posso colocar outras coisas. Por exemplo, o perigo de naufragar na fé, e posso colocar os versículos relacionados com esse tema, na hora de montar a pregação. Analisar o tema, né? Pergunte-se, né, o que deve falar sobre o tema, extrair a principal palavra ou frase do tema. Ela pode então se repetir nos argumentos. Separe no mínimo 3 argumentos que estão ligados ao tema. Pesquisar passagens bíblicas que se refiram aos argumentos, e as divisões são explicação ou respostas ali do tema. Então eu falei um tema, tudo que eu vou trazer de argumento vai responder aquele tema, vai embasar, né, o tema que eu escolhi. A gente vai fazer uma atividade agora, para espantar um pouquinho o sono de vocês. Atividade 1, como que é a atividade 1? Cite então 3 argumentos ou divisões que expliquem o seguinte tema: quem ama a Deus é correspondido. Então o tema é esse, ó. O que eu vou fazer? Eu vou colocar então 3 argumentos relacionados a esse tema. Por exemplo, assim, ó, o que eu posso colocar de argumento no número 1? Aí tem um versículo. Vamos ler o versículo? Só para vocês. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8. Versículo 3 em diante. O versículo fala assim, ó: se porém alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Qual que é o argumento que eu posso colocar no número 1? Posso colocar assim, ó: somos conhecidos por Deus. Oi? Né? Somos conhecidos de Deus. Então, no número 1 posso colocar: somos conhecidos de Deus. Pelo versículo, quem ama a Deus é conhecido dele. Aí você vai estar pregando lá: irmãos, o tema da pregação hoje eu quero falar sobre quem ama a Deus é correspondido. Número 1, somos conhecidos de Deus, porque Ele nos ama. Aí eu, pode escrever, se quiser escrever, pode. Então eu fiz, relacionado a esse versículo. Então eu fiz o 1, gente, para vocês entenderem como que é a atividade. Agora eu quero que vocês façam 2 e o 3 aí. Eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês fazerem o 2 e o 3. Como que vocês vão fazer? Vocês vão ler o versículo e vão colocar um argumento relacionado com o tema. Pode escolher um ou outro versículo, tá? Pode escolher um. Se quiser ler os 2 e tentar montar um argumento, né, dos 2 versículos. Amado, você não vai puxar? Nossa, desculpa. Não vi que você estava puxando. Perdão. A página 44 está aqui.
trabalhar um pouquinho a mente agora, que expõe um pouquinho do sono. Se alguém quiser compartilhar. Vou dar uma pregação, né? Que vou pregar. Conseguiram fazer? Aí acaba não recebendo o amor de Deus. Conseguiram, gente? Estão fazendo? Isso, exatamente, é. Simples assim, gente. Né? Isso mesmo. Tá certo. Simples assim, tá, gente? Precisa inventar uma frase meio elaborada, é simples. O que o versículo está falando, você põe direto. Né? Somos conhecidos de Deus pelo amor que a gente falou. A 2, o que eu coloquei na 2? Peguei o Romanos 8,39, gente, que as tribulações e lutas não conseguem nos separar do amor de Deus, né? Porque está falando que nenhuma outra coisa poderá nos separar do amor de Deus. Então, quando a gente tem passo por lutas, tribulações, isso não pode ser um motivo para nos separar do amor de Deus. Quando a gente ama Ele, nós somos correspondidos. E na 3 eu coloquei que o amor de Deus, ele é estendido para você que ainda não tem Jesus e pode provar desse amor, tá vendo? Fácil, simples e direto. Amém, gente? Conseguiram fazer aí? Alguém quer compartilhar? Eu não. Quer? Pode falar. Pode falar. Devemos amar a Deus em todas as nossas atitudes, a todo
servir a Deus em todo tempo, em toda situação. Nada vai nos separar, né, do amor dele. Isso mesmo. Deu para entender, né, gente? Um pouco? Claro. Vamos lá, vamos seguir então. Depois, se você, em calma, né, quiser fazer mais itens, você faz na sua casa lá. Vai chegar feliz. Nossa, aprendi como que prepara uma pregação. Não para mais. Isso, frase direta, está lá no versículo, trouxe um item, né, sobre até o... É simples, né? Escreve. Simples. A gente quer, né? A gente quer colocar bonito, né, o negócio. Mas é simples, gente. Igual o irmão que colocou o texto lá de João. O irmão que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, ele está dizendo uma coisa e está fazendo outra coisa. Então isso está afastando ele do amor, né? E o tema realmente fala, quando a gente ama a Deus, nós somos conhecidos dele. Mas se eu pratico algo contra o meu irmão, eu não estou recebendo esse amor no meu coração. Veio do céu, né? Veio o tema do céu. É isso mesmo, gente. É simples, viu? A gente fica vergonha de falar. É verdade, fica vergonha pensando que está errado, mas é simples, a palavra é simples. Você vê lá, a gente vê o pastor pregando, nossa, que bonito. Aquele homem tem uma sabedoria, gente, mas é simples. Eu falo para vocês que é simples. Basta abrir o coração, né? É simples. Vamos lá agora, o sermão textual. É aquele então em que toda a argumentação está amarrada no texto principal, que será dividido em tópicos. Então, no sermão textual, as ideias são retiradas, de um texto escolhido pelo pregador, como já estudamos anteriormente. Aqui estão então algumas dicas para tirar pontos do texto. As divisões do sermão textual podem ser feitas de acordo com as declarações originais do texto, ou se utilizar de uma análise mais apurada, baseando-se então em perguntas como onde, que, quem, porquê, que deverão ser respondidas pelas declarações ou frases do texto. E ainda podem se dividir por inferência. As orações textuais são reduzidas às expressões sintéticas que encerram o conteúdo. Nossa, professor, não entendi nada. O que é isso? Vou explicar no texto bíblico para vocês verem como que prepara um sermão, que é baseado num texto. Abre comigo lá em 2º livro de Samuel. Foi uma palavra que eu preguei no domingo de manhã. Capítulo 12. Segundo de Samuel 12, que fala o caso de quando o profeta Natan, ele confrontou Davi. E Natan falou para Davi, você cometeu este erro, você não vai morrer, mas a criança que vai nascer de Betseba, ela vai morrer. E o que Davi fez? Davi orou, quando a criança nasceu com uma enfermidade, e Davi então ele orou para que a criança fosse curada. Ele ficou 7 dias ali orando, e a criança morreu. Quando a criança morreu, Davi então levantou-se da terra, ele entrou na casa de Deus, comeu o pão, se lavou, entrou na casa de Deus, comeu dos pães e adorou a Deus. E depois ele foi e pegou a Betseba e assumiu ela como mulher, e a partir dali ele viveu a sua vida. Então esse é o resumo do texto. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar desse texto e vai tirar algumas verdades espirituais. Aí qual que é o tema que eu coloquei em cima do texto? Que nós devemos esquecer das perdas que nós sofremos lá atrás e avançar. Porque tem gente que fica vivendo a perda a vida inteira e tem que avançar. Aí eu peguei os princípios de Davi. Davi, enquanto ele tinha esperança da criança, ele estava orando. Mas quando a criança morreu, o que ele fez?
ele se levantou da terra. Aí eu peguei como argumento, você tem que se levantar também. Já perdeu, já passou. É daqui para frente agora, você tem que mudar a sua vida, né? Direcionar a sua vida e tal. Consertar com quem você tem que consertar, perdoar com quem tem que perdoar e seguir em frente. Aí outro argumento que eu peguei lá no versículo 20, ó. Versículo 20. Então, né, Davi se levantou da terra, porque ele viu que a criança realmente estava morta, não tinha que fazer mais nada, não tinha como fazer. Aí eu falei, irmão, o que passou, passou, não tem que fazer mais. Já perdeu, já. É daqui para frente agora. Aí ele falou, a Bíblia fala assim, né? Depois, né, de ter se lavado, ungido e trocou de roupa. Aí eu peguei o argumento, ó, Davi trocou de roupa, o que ele fez? Trocou a mente, gente, a mente, as ideias, gente. Joga a roupa sua fora, né? Agora e vamos para frente. Eu preguei mais ou menos isso no culto de manhã. Você tem que pegar agora, mudar a sua mente, deixa a mente derrotada e segue em frente, confiando no Senhor. Aí depois eu falei assim, que ele entrou no templo do Senhor e adorou. Eu falei assim, irmão, a sua vida é na igreja, tem que ficar firme na igreja, se você continuar vivendo uma mentalidade lá do mundo, você vai continuar derrotado o resto da vida. Vai continuar vivendo as suas perdas do passado o resto da vida e não vai se levantar. Então eu peguei, você ver como você tira do texto, um textual baseado no texto de Davi e tal. Aí por último, deixa eu ver aqui. Eu não lembro qual foi a conclusão que eu fiz no dia, mas eu peguei outro argumento falando assim, ó. Então consolou, lá no versículo 24, ó. Então consolou Davi a Betseba. Aí sabe o que eu peguei como argumento? Falei assim, irmão, você sofreu uma perda, isso influenciou toda a sua família. Sabe o que você tem que pegar? Agora você tem que cuidar daquelas pessoas que sofreram a perda com você. Fazer como a gente vai tirando as ideias, né? Vai tirando as coisas de Deus. Tem gente que você precisa cuidar, tem seu filho que precisa de você, né? Tem aí a sua esposa, o seu marido. Então você tem que pegar agora, juntar quem está com você e falar assim, não, vem aqui, eu vou proteger você. Perdemos lá atrás, perdemos, mas agora nós vamos levantar e vamos seguir em frente. Junta aqui comigo, não vou deixar desamparado de jeito nenhum. Né? E eu falei assim, irmãos, também pessoas na igreja, eu falei assim, quantas pessoas andavam com você na igreja e agora estão no mundo, você não liga mais para pessoas, você tem que ir lá e falar assim, não, vem comigo, que eu vou cuidar de você agora. Isso que a gente tem que fazer, né, como igreja. Então, para você ver, gente, como que vai surgindo as ideias dentro de um texto. É assim, você vai ler o texto e vai tirar verdades espirituais dentro do texto, baseado aí na vida, né, do personagem. Deu para entender? É bonito, gente. Eu tenho vontade de chorar aqui pregando, que é um negócio que eu sou de novo, porque essa pregação realmente foi bem gostosa no dia que eu preguei. Agora eu falando, retomando ela, que deu um negócio, queimou aqui dentro. É a palavra, né? A palavra é viva, é o que eu falei, e eficaz. De repente você precisava ouvir isso agora essa tarde, não sei. Ó, que benção. Ó, pra você ver, ó a responsabilidade. Ô Jesus. Ó pra você ver. Madinha, pô, você poder fala isso, é verdade, o negócio. Amém, irmão, né? Deus sabe de todas as coisas. Billy que o Júlio e a Mariana aí ficaram atentos, né? Nossa, sofreram também um negócio. Se levantar agora, né? Se levantar e ir pra frente. Oi? Olha pra você ver como que Deus fala, irmãos. Oh, Jesus. São momentos que a gente passa e a gente vai só depois na hora a gente já É verdade. depois que a gente vê, puxa, o que eu errei, o que eu podia fazer melhor. Aí passou. Aí precisa, né, se levantar agora e fazer, né? Praticar coisas que a gente tem que deixar coisas velhas para trás e praticar coisas novas, Então a né? gente pensa, não, nem ano de velho. É verdade. A gente pensa muitas coisas, né, irmão? Mas vamos lá então, né? Seguindo aqui, ó, como tirar então pontos do texto. Ó, leia todo o texto, né? Procura a ideia principal do texto, observe o subtema, o contexto e a situação. Procure então os principais verbos e os seus complementos. Lembre-se então que o verbo é a ação. Procura ali o que está acontecendo, né, dentro do texto, tá? Procure os sentidos então expressos nas representações simbólicas, né, nas metáforas e nas figuras. Eu tenho um texto lá que tem, né, algumas visões, né, que alguém teve. Você tem que
procurar entender aquelas figuras, ver o que significa, para você tirar as verdades dali. Letra E. Com base então nos verbos e significados retirados das frases, que os complementos e que passem, né, uma ideia ou estejam ligados com a mensagem a ser pregada. Então você vai tentar ali tirar verdades que estão ali dentro, que vai bater com o tema que você está pregando, com a mensagem que você está pregando. E letra F, organize as frases então dentro da ideia principal. Você vê que eu falei o exemplo de Davi, fui falando, a gente foi batendo direitinho tudo que ele fez, eu fui encaixando então com essa parte que você tem que se levantar e esquecer, né, daquilo que ficou para trás. Amém? Então a apostila trouxe um exemplo do texto, né, do Salmo 40. Alguém pode ler para mim? Salmo 40, versículo 1 até o 4, por favor. Amém, gente? Então, está falando, esperei com paciência pelo Senhor, tal. Ele está falando de um tempo de Deus. Nós temos que ter confiança, porque vai acontecer ali no tempo de Deus. Então, está falando assim, nem antes, nem depois do tempo, mas é no tempo de Deus, né? Nem antes, nem depois, é no tempo de Deus. A introdução vai colocar os objetivos, então, daquela palavra. Então, por exemplo, posso definir a palavra esperança, né? Que significa expectação, né? Em receber um bem. Porque o mundo ele é imediatista. A esperança não é fácil, porque a gente é muito imediatista, a gente quer na hora, mas o salmista está ensinando que não, que é no tempo de Deus, certo? Aí o corpo do sermão, o que acontece quando você espera no Senhor? Está vendo que ele está amarrando, né, no tema? Número 1, ele retira então da condição atual. Qual que é o seu lago terrível? Qual que é o seu charco de lodo? Ele retira você de lá e te traz para um outro lugar, para te fazer um homem, a imagem de Deus, né? Não é verdade? Então assim, qual que é o seu lago? Você está mergulhado, ele tira você. 2, ele coloca em segurança. Então as pessoas que têm esperança, Deus coloca em segurança na rocha, te dá a visão para solucionar o problema. 3, ele requer então a sua adoração, um novo cântico. O salmista falou, né, que colocou um novo cântico na minha boca, que é adorar a Deus em espírito e em verdade. E o 4, ele te faz testemunha, porque muitos verão, né, a salvação, verão e os milagres do Senhor na sua vida. Então repare que cada tópico, cada divisão aí, apresenta então um termo ou uma passagem do texto, de tal forma que o texto pode ser bem explorado pelo pregador. Amém, gente? Aí depois você vai fazer então a conclusão do seu sermão. Você pode falar assim, gente. Deus então ensina, né, que a gente precisa ter esperança no Senhor, porque quem espera nele verá a sua salvação no tempo oportuno. Pronto, encerrei meu sermão, a gente não precisa falar mais nada. Tem pregador que encerra o sermão e volta tudo de novo, prega tudo de novo. Não pode, né? Pregou ali, acabou, já era. Então, atividade, cite 3 argumentos e divisões para o seguinte sermão textual. Então o texto é Tiago 3,17, a sabedoria que vem de Deus. Aí tem uma introdução já pronta, tá? Que é a sabedoria terrena, não é a que Deus quer para nós, que é a sabedoria de Deus para nós, tá? E tem aí o corpo, né? Que é a sabedoria que vem do alto. Qual que é o argumento 1 que você vai colocar relacionado a esse tema? A sabedoria que vem de Deus. Vamos ler lá o versículo, tá? Tiago 3,17, e você vai colocar mais mais 3 argumentos e uma conclusão. Já está aumentando mais, né? Nós fizemos 3 frases na outra atividade. Agora nós vamos fazer 3 frases mais a conclusão. Semelhante ao outro exercício, baseado então no tema a sabedoria que vem de Deus. Vou
dar um exemplo para você do número 1. O que a gente pode colocar no número 1? É preciso temermos a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ó, já veio um, hein? É preciso temer a Deus. Quando você estiver preparando a sua pregação, você vai colocar o versículo, temor do Senhor, princípio da sabedoria, mas aqui na atividade nossa não precisa, só você colocar só o tema, por enquanto. Então faz aí, gente, coloca o número 1, tá? É preciso temer a Deus, aí vocês vão criar o 2 e o 3 e uma conclusão. Nossa, acho que vocês vão embora mais cedo ali, viu? Estamos quase acabando o cochilo. Meu Deus. Todo mundo ficou animado. Já saiu um monte de mensagens aqui, ó, Renata. Um mês de pregação aqui já. Já tem 2 pessoas aqui há um ano. Ah, 2 domingos, né? Ó. É, 2 domingos.
Conseguiram, gente? Conseguiram? Podemos prosseguir. Tem gente fazendo, deixa eu ver, tem uns irmãos fazendo, né? Tá bom? Gente, desculpa, porque na sala de aula eu fico dizendo para os alunos: já fizeram? Vamos? Posso corrigir? Na aula na escola acostuma, né? Esse ano esse ano eu fui muito abençoado por Deus. Eu peguei 19 turmas de ensino religioso. Nossa, gente, os adolescentes, aí tem uma apostila que vem pronta do Estado, sabe, pra gente poder dar aula. Mas eu não trabalho com apostila em sala de aula, entendeu? Eu entro e eu falo pros alunos assim, ó, vou aproveitar vocês presencial pra gente fazer outras atividades. Porque aí eu falei assim, as apostilas do Estado vocês já estudam em casa mesmo, então vamos fazer outras coisas. Gente, e ali nada de braçada com Jesus. Pode? Aqui no caso, vocês deveram ver. Aí no segundo, eu coloco o que eu entendi. Sim. Não, você vai colocar mais um tópico falando da sabedoria de Deus. É cheio do Espírito. Certo. Tá? E a outra não faz seleção de pessoas. Certo. Tá? E aí, a conclusão, eu vou pegar esse tema e vou... Isso, e qualquer conclusão que você chega sobre a sabedoria de Deus, né? Você faz lá tranquilinho. Gente, eu acho que todo mundo aí entendeu, né? Como que faz. Você já está apto, como obreiro aprovado a estar, né? O pastor faltou, pode ligar para o seu irmão. Faz a pregação lá hoje. Né? Vamos, não desiste não, vamos lá, não desiste não. Você já está apto. Está pensando que está lendo teologia à toa? Deus está vendo. Opa! Vamos lá então, para o sermão agora expositivo. Falando mais uma vez de redação para o Enem. Pega aí os jovens aí, redação para o Enem. Os antigos também, né? Os velhos aí que vai fazer Enem também às vezes. O sermão expositivo ele é diferente do texto expositivo para o Enem, tá? Então não vai ter, agora não vou poder usar um argumento para o Enem para vocês, porque o texto expositivo para o Enem é o texto que você fala do tema. Por exemplo, caiu um tema lá, desigualdade social no Brasil. Você vai apenas falar do tema, não vai trazer nenhum argumento para fundamentar a sua tese. Aí fica um texto expositivo, que é diferente do texto argumentativo. Texto argumentativo, você vai trazer argumentos que vai defender o seu ponto de vista, certo? Então no Enem, texto expositivo é quando você não usa nenhuma referência, e isso abaixa a sua nota muito. Por isso que muitos alunos tiram 300 pontos, 400 pontos, porque é apenas expositivo, né? Apenas tangencia o tema, resvala ali, fala do tema só. Competência 2 do Enem. Olha, eu sou afiado antes. Eu sou formado em português, né? Por isso que a parte de Enem eu sei bastante. Estudo bastante as competências do Enem e tal. Agora, corrige prova, faço tudo. Tem uma menina, gente, eu fiquei orgulhoso essa semana, um orgulho santo e bom. Uma menina que entrou na Unifei, que foi aluna minha lá da Barra. Quem conhece o bairro da Barra? Lá da Barra, alguém conhece? Na Barra aqui, ainda eu fui morar aqui, subindo lá, né? Eles têm uma situação muito difícil, porque para eles a internet lá é difícil, então muitos alunos vinham para a escola para pegar a internet na escola, porque no bairro que eles moram lá não tem internet, entendeu?
Aí essa menina, eu tava no curso de redação, eu falei para ela, você quer fazer o curso de redação e tal? Ela falou assim, professor, eu passei na EFEI. Eu falei, nossa, que legal e tal. Aí ela falou assim, ó, a aula que eu tive com o senhor de redação ajudou demais. Tudo que o senhor falou na sala eu apliquei na redação e deu certo. Que bom. Então, assim, eu fiquei um pouco orgulhoso, assim, nossa, que legal, aqui realmente o que a gente fala tem fundamento, né? É legal quando tem um testemunho, né? Quando a pessoa fala daquilo que você ensinou e te ajudou, é muito legal. Tá, gente? Então, o sermão aqui expositivo, agora a gente vai usar argumentos. Então, é diferente do texto expositivo do Enem. Certo? Ó, é aquele que explora, então, os argumentos principais da exegese hermenêutica e faz uma exposição completa de um trecho mais ou menos extenso. O sermão expositivo é uma aula, uma análise pormenorizada e lógica do texto sagrado. Este tipo de sermão requer do pregador cultura teológica e poder espiritual. Gente, a aula nossa aqui é um expositivo, sermão expositivo, porque nós estamos destrinchando tudo sobre a homilética, sobre a exegese, né? Destrinchando os textos. Eu sei que o pregador tem uma cultura teológica e tem poder, tá? Tá escrito aí, né? Ó, tá escrito lá, tá escrito, gente. Ó, esse tipo de sermão requer do pregador cultura teológica, né? E um poder espiritual. Eu sei que eu tenho, obrigado, valeu. Brincadeira, né, gente? Mas vamos lá. O sermão expositivo, então, é o método mais difícil, apreciado pelos que dedicam à leitura e ao estudo diário e contínuo da Bíblia. Deve ser feita, então, uma análise de línguas, interpretação, pesquisa arqueológica, histórica, bem como comparação de textos. Características, então, do sermão expositivo. Primeiro é planejamento. Quer fazer um sermão, quer dar uma aula na escola bíblica? Planejamento. Poder abordar, né, um grande texto com uma passagem curta, interpretação mais fiel, análise profunda do texto, unidade, ideias subsidiárias devem ser agrupadas com base em uma ideia principal. Então, por exemplo, gente, peguei várias ideias, como a gente fez aí, né? Nós pegamos várias ideias, mas ela tem que estar ligada à ideia principal, certo? Não é suficiente apresentar só tópicos ou divisões, porque eu tenho que apresentar mais textos, mais versículos, explicar melhor, destrinchar, trazer momentos históricos, trazer geografia bíblica, tudo isso dentro do texto, tá? Então, o tempo de estudo, né, dos pontos difíceis, explicar as passagens direitinho. Pode ser abordado também em série, tipo o congresso, sabe? Quando você tira várias pregações do mesmo texto em vários dias, é o que você falou da Torre Forte, né? Aí vários dias foram pregados sermões sobre aquela palavra. Então, isso é um sermão expositivo, tá? A conclusão, o que é a conclusão? É o clímax da aplicação do sermão para terminar. Clímax, gente, ó, dentro de um texto, o que é um clímax dentro de um texto? É o ponto mais alto de tensão do texto, que a partir daquele acontecimento vem o desfecho, vai encerrar. Então eu vou pegar um filme aqui bem bobinho, todo mundo conhece, para eu mostrar para você o que é o clímax. Todo mundo já assistiu Shrek? Todo mundo já assistiu aqui, né? Algum santo aí não assistiu ainda. Mas todo mundo, qual que é o clímax do Shrek? O casamento. Quando aconteceu no casamento, que a Fiona revela também que ela é um ogro como ele, a partir dali começa a vir um filme do filme. O desfecho do filme. Então ali é o clímax, é aquele ponto mais alto de tensão. E no sermão expositivo também existe o clímax, né? Você vai fazer aquela conclusão que a partir daquele texto, daquele momento, você vai então entrar ali para a conclusão do seu texto. É aquele momento que o pregador lê, dá aqueles gritos e pula, a igreja aplaude e a partir dali ele faz o encerramento. Sabe quando, por exemplo, Daniel na Cova dos Leões, a hora que mostra lá que o rei vai abrir chama Daniel, ele é o clímax. Que Daniel, eu estou aqui, ó rei, né? Deus enviou o seu anjo e travou a boca dos leões. Aí é a hora que o pregador pula, o pregador fala em línguas, tal, e depois daquilo vem o desfecho. Pode ver, né, gente? Não tem essa característica nas pregações? Tem aquele texto, o pregador vai quando ele tem aquele ponto alto assim, de tensão, aquele ponto alto do clímax, e a partir dali vem o desfecho. Tá? Então, uma conclusão bem feita, ela é assim. Aí você vai falar, né, concluindo ou só para encerrar, já estamos terminando. Você já ouviu essas frases? Muitas pessoas não sabem terminar uma conversa,
ficam dando voltas ou se envolvem em outros assuntos, sem ao menos perceber que o tempo está passando e o ouvinte já está angustiado com a demora. Assim, muitos pregadores não sabem ou não conseguem concluir um sermão. Isso acontece porque estes não preparam o esboço e as suas ideias estão desordenadas. Logo, não conseguem encontrar uma linha condutora da conclusão do sermão. Gente, isso cansa, né? Quando alguém já pregou, você viu que a pregação da pessoa está indo certinha. Agora ele vai encerrar, não, ele fica dando volta. E volta desde o começo de novo, e vai. Nossa, mas já terminou, não precisava ter falado isso. Começa a repetir tudo que ele já tinha falado na pregação. Por isso, assim, gente, por uma questão de ética, né, quando o pregador ele já encerrou a pregação, e o pastor Flávio, por exemplo, tem um costume de falar isso. Ele fala assim, ó, gente, eu não costumo acrescentar nada, não, mas só um ponto que ele falou na pregação, aí ele faz um comentário da pregação, mas não prega tudo de novo. É diferente. Agora não, o cara pregou lá 40 minutos, que é um tempo assim, razoável para a pessoa estar concentrada, tá, gente? Passou de 40 minutos, a gente já fica um pouco mais disperso. Então o tempo de sermão, 40, 45 minutos, é um tempo ideal, tá, para você receber bem a palavra. E naquele momento assim, o pregador, né, encerrou, aí quem está dirigindo o culto pega e começa a pregar tudo de novo. Já viu acontecer isso? Muitas vezes. Muitas vezes. Cafezinho? Gente, vamos lá pro café então?